O novo Verstappen da Red Bull vem aí. RB20 finalmente com problema resolvido. Red Bull já ganhou? O que Verstappen e a equipe escondem? Marco versus Wolff. A guerra que sumiu. O que aconteceu nos bastidores? Houve tempos em que Helmut Marko e Toto Wolff sequer se olhavam, mas essa rivalidade intensa que marcou a Fórmula 1 nos últimos anos parece ter ficado para trás. Se antes a animosidade entre os dois austríacos atingia níveis insustentáveis, hoje eles compartilham uma relação mais próxima, marcada por respeito mútuo e um entendimento mais amplo sobre suas trajetórias no esporte. A Fórmula 1 sempre foi palco de rivalidades acirradíssimas entre dirigentes. Basta lembrar de Enzo Ferrari e Colin Chapman, dois gênios com visões opostas sobre a construção dos carros. Ferrari considerava Chapman um mágico irresponsável, enquanto Chapman via Ferrari como um retrógrado. Décadas mais tarde, Ron Dennis e Flavio Briatore protagonizaram outro embate clássico. De um lado, um perfeccionista obcecado por controle, do outro, um empresário irreverente que desprezava os métodos rígidos do rival. A rivalidade entre Toto Wolff, chefe da Mercedes, e Helmut Marko, consultor da Red Bull, também atingiu níveis extremos. Durante anos, eles mantiveram um relacionamento pessoal distante e repleto de provocações. Chegou-se a dizer que um deles preferiu mudar de assento em um voo de longa distância apenas para evitar sentar ao lado do outro. Mas essa animosidade agora faz parte do passado. Após a temporada 24 em Abu Dhabi, os dois foram vistos juntos em uma mesa com os comentaristas Ernst Hausleiter e Alexander Urs, da Orff, conversando de forma descontraída sobre o campeonato, algo que era impensável alguns anos atrás. Toto Wolff reconhece que a rivalidade impediu qualquer tipo de aproximação no passado. Quando você tem uma rivalidade e realmente tenta vencer com todas as suas armas, é difícil se aproximar. Mas no fim, voltamos a nos unir porque, em essência, somos um pequeno grupo de austríacos na Fórmula 1, com respeito mútuo. Marko e Wolff já haviam passado por vários desentendimentos ao longo dos últimos 15 anos. O Wolff certa vez minimizou a Red Bull ao chamá-la de apenas um fabricante de bebidas, declaração que Dietrich Mateschitz nunca perdoou completamente. Além disso, a relação entre Marko e Niki Lauda, ex-diretor não executivo da Mercedes, sempre foi muito mais amigável. Em 2015, uma reunião entre Lauda e Mateschitz causou um grande desconforto. Durante o encontro, um aperto de mãos foi interpretado pela Red Bull como um sinal de acordo para fornecimento de motores Mercedes a partir de 2016. No entanto, Lauda não tinha essa intenção. Esse mal-entendimento aprofundou o abismo entre as equipes e seus dirigentes. A rivalidade entre Wolff e Marko atingiu seu ponto mais crítico na temporada 21, quando Max e Lewis disputaram o título mundial de maneira feroz. A temporada foi marcada por embates dentro e fora das pistas e culminou na controvérsia final em Abu Dhabi, que deixou cicatrizes profundas. 2021 foi a temporada mais difícil que já vivemos, tanto em termos esportivos quanto psicológicos. O final foi satisfatório para nós, mas a Mercedes ficou absolutamente insatisfeita. Isso desperta emoções. Somos apaixonados pelo esporte e aquilo mexeu com todos nós. Wolff confirmou que o ano de 2021 foi um período especialmente difícil. Foi realmente intenso, porque você tem sua própria perspectiva e não vê a do outro. Sempre houve respeito, mas às vezes nós simplesmente tirávamos as luvas e lutávamos com os punhos abertos. Marko concorda que, apesar dos atritos, os dois aprenderam a lidar melhor com as derrotas e que isso os aproximou novamente. Wolff, por sua vez, reconhece a trajetória de Marko no esporte. Tem um enorme respeito pelo que Helmut conquistou, como piloto e líder de fato da Red Bull. Essa última declaração, no entanto, pode ser interpretada como um golpe indireto em Christian Horner, chefe da Red Bull, que se vê como o principal nome da equipe. Ao colocar Marko nessa posição de liderança, o Wolff evidencia que sua relação com Horner continua tensa. A reaproximação entre Wolff e Marko tem muito a ver com os escândalos internos da Red Bull, especialmente o caso do Christian Horner. Em fevereiro de 2024, Horner foi acusado de assédio sexual por uma funcionária da equipe, e as consequências dessa denúncia reverberam por meses, causando divisões internas. Embora Horner e Marko sempre tenham aparentado boa relação, fontes indicam que a confiança entre eles foi drasticamente abalada. A turbulência interna da Red Bull fez com que Marko e Wolff encontrassem um novo ponto de convergência, pois de certa forma, ambos enxergavam Horner como um problema. O Wolff não confirma diretamente essa conexão, mas sugere que a morte de Dietrich Mateschitz também teve um papel fundamental na reaproximação dos dois. Mesmo com a rivalidade, ele era um empresário incrível. Os austríacos se apoiam mutuamente, e talvez isso não tenha acontecido na Red Bull. O ambiente na equipe austríaca estava tão conturbado que o Wolff chegou a fazer uma proposta irônica a Marko, que ele se juntasse à Mercedes
como o novo Niki Lauda, trazendo Verstappen consigo. No entanto, tanto Marco quanto Verstappen recusaram, pelo menos por enquanto. Em maio de 2024, Marco abordou o assunto de sua relação com Wolff. Não há mais as tensões que tínhamos nos anos anteriores. Ouvi dizer que agora somos irmãos de sangue, mas isso é claramente um exagero. Wolff reforça que, apesar da rivalidade, ele e Marco compartilham valores semelhantes. Com todas as coisas que aconteceram nos últimos meses, percebemos que pensamos da mesma forma. Curiosamente, esse novo alinhamento entre os dois pode ser atribuído, ao menos em parte, a Horner. Se antes Marco e Wolff eram inimigos declarados, agora encontraram um adversário em comum dentro do próprio paddock. Resta saber se essa trégua entre eles se manterá no futuro ou se novas batalhas surgirão nos bastidores da Fórmula 1. Após uma temporada marcada por altos e baixos, Max Verstappen entra em 2025 com um objetivo claro: conquistar seu 5º título consecutivo de Fórmula 1. O holandês e sua equipe, a Red Bull, enfrentaram desafios inesperados em 24, tanto dentro quanto fora das pistas, e agora buscam mais consistência para manter a hegemonia na categoria. Se em 2023 a Red Bull dominou a temporada de maneira quase absoluta, 2024 foi um ano de provações. A equipe encontrou dificuldades para manter o desempenho consistente ao longo do campeonato, o que abriu espaço para a ascensão da McLaren e da Ferrari. Além disso, questões internas como a saída do lendário projetista Andrew Neil e a polêmica da investigação sobre Christian Horner abalaram o ambiente do time. A principal meta para 25 é ampliar a janela operacional do novo RB21 e tornar seu mapa aerodinâmico mais constante. Em 24, o desempenho do carro oscilava dependendo das condições climáticas e da pista, algo que prejudicou a Red Bull em circuitos como Monza e Baku. Não esperávamos que alguns elementos influenciassem tanto o desempenho do carro. Eles não estavam lá por design, mas talvez não tenhamos focado neles o suficiente. Esses elementos ainda estavam presentes no final da temporada e precisamos resolvê-los para 2025. A falta de estabilidade no equilíbrio aerodinâmico fez com que Max precisasse constantemente compensar com sua habilidade de pilotagem, o que limitava as chances de vitória mais confortáveis. Watt admitiu que o desempenho inicial do carro mascarou esses problemas. Verstappen reconhece que a temporada passada foi repleta de desafios. Abre aspas. O ano passado foi desafiador às vezes. Claro que tivemos muitos momentos bons, mas também alguns momentos difíceis. E espero que possamos ser, digamos, um pouco mais estáveis e um pouco mais completos ao longo da temporada. A estabilidade da Red Bull se manifestou especialmente na segunda metade do campeonato. No retorno das férias de verão, a equipe perdeu um baita de desempenho em relação à concorrência. Pierre Watt, diretor técnico da Red Bull, revelou que o RB20 sofreu com problemas de correlação entre os dados do túnel de vento e a realidade da pista, algo que afetou diretamente a competitividade do carro. Nós identificamos, mas o carro estava rápido e não queríamos mudá-lo muito. Quando voltamos para a Europa e fomos desafiados pela McLaren, ficou cada vez mais óbvio que esse era um dos maiores problemas para irmos mais rápido. Outro grande destaque para 2025 é a mudança na formação da equipe. Após um desempenho abaixo do esperado em 24, Sérgio Pérez perdeu o seu assento na Red Bull, sendo substituído pelo jovem Liam Lawson. Com apenas 6 corridas na Fórmula 1, o neozelandês terá a difícil missão de atuar como escudeiro de Verstappen e auxiliar a equipe na luta pelo campeonato de construtores. O que mais espero é ver o quão competitivos somos. Claro, como você disse, Liam é meu novo companheiro de equipe. Também estou animado para trabalhar com ele. E acho que toda a equipe está animada para, sim, aguardar ansiosamente por esta temporada. A decisão de apostar em Lawson reflete a nova abordagem da Red Bull, em busca de dar mais oportunidades aos jovens talentos de sua academia de pilotos. Resta saber se o novato conseguirá se adaptar rapidamente à pressão de estar em uma equipe de ponta. Apesar dos desafios enfrentados em 24, Verstappen mantém uma postura tranquila e confiante para a nova temporada. O tetracampeão sabe que ainda há muitas variáveis a serem testadas antes do início do campeonato e que apenas após os testes do Bahrein será possível ter uma noção real da competitividade do RB21. Sinceramente, minha mentalidade não mudou muito. Claro, ganhar 4 títulos foi um sonho. Mais do que um sonho, eu diria. Estou tranquilo. Estou ansioso, é claro, para ver o quão competitivos podemos ser. E a partir daí você define uma meta. Mas é muito cedo para dizer agora. Com um carro reformulado, um novo companheiro de equipe e um ano de aprendizado nas costas, Verstappen inicia sua jornada rumo ao pentacampeonato. Resta saber se a Red Bull conseguirá recuperar a consistência necessária para mantê-lo no topo da Fórmula 1 em 2025. Enquanto o automobilismo europeu ainda desperta do período de entre-safra, um jovem talento já começa a se destacar e chamar a atenção da Red Bull. Trata-se de Arvid Lindblad, piloto britânico de 17 anos que garantiu sua superlicença da FIA após uma performance dominante na Fórmula Regional Oceania na Nova Zelândia. Com a equipe de Milton Keynes promovendo Liam Lawson para a equipe principal e Isaac Hadjar ocupando um assento na RB, a necessidade de manter um plantel forte de jovens promissores torna-se crucial.
E é nesse cenário que Lindblad surge como uma peça-chave para o futuro do programa de desenvolvimento da Red Bull. O jovem piloto, que também possui nacionalidade sueca e ascendência indiana por parte da mãe, teve uma trajetória impressionante na Nova Zelândia, dominando a Fórmula Regional Oceania, campeonato que já revelou nomes como Lando Norris, Lance Stroll e Robert Schwartzman. Sua principal meta era garantir um top 3 na competição e, consequentemente, os pontos necessários para a superlicença da FIA. O chefe da categoria da Toyota, Nicholas Kylow, não poupou elogios à performance do britânico. Ele é um talento excepcional, um dos melhores que vimos na Nova Zelândia ao longo das temporadas, e é claro, tivemos alguns dos melhores do mundo correndo neste campeonato nas últimas 20 temporadas. Lindblad assegurou o título com 2 corridas de antecedência, superando nomes como Zach Scholar e Nikita Johnson. Além disso, enfrentou o experiente campeão australiano da Supercars, Will Brown, que acabou vencendo o GP de domingo no Highlands Motorsport Park. A Red Bull sempre se caracterizou por investir agressivamente em jovens talentos, e Arven pode ser o próximo a receber a oportunidade, com a exigência de que as equipes da F1 utilizem novatos em 4 sessões de TL1 a partir de 2025, sua presença nos testes já é cogitada. A partir do momento em que garantiu a superlicença, Lindblad passou a ser considerado um ativo valioso dentro da estrutura da Red Bull, pronto para ser integrado ao ambiente da Fórmula 1. Além disso, a Red Bull já demonstrou que não hesita em promover seus talentos mais promissores rapidamente, como foi o caso de Max Verstappen. Se continuar evoluindo conforme esperado, Lindblad pode muito bem se tornar o próximo grande nome da equipe, com chances reais de estrear na F1 em 2026. Com a saída da Honda do projeto da Red Bull para se associar à Aston Martin, o futuro de Tsunoda dentro da equipe ainda é incerto. Caso o japonês não seja promovido, Lindblad poderia ocupar seu lugar na RB, pavimentando o caminho para um possível salto à equipe principal nos anos seguintes. E você, do outro lado, já tinha ouvido falar deste jovem talento, desta jovem promessa ou ainda não? Comente aqui embaixo. Marco versus Wolff é aquela guerra que sumiu. É novelinha mexicana, é tudo combinado? Ou realmente existe algumas tretas ali por trás dos bastidores? Qual é a sua opinião? Além disso, Lindblad já teve um primeiro contato com um carro de F1 ao participar de uma exibição nas ruas de Houston, pilotando o clássico RB8 de 2012. Esse tipo de experiência tem sido uma etapa inicial importante para os pilotos que estão sendo preparados para futuras oportunidades na categoria. A Red Bull parece enxergar Lindblad como uma peça fundamental para seu futuro na Fórmula 1. Se sua trajetória continuar ascendente, não será surpresa vê-lo no grid em um futuro próximo, carregando a pressão e a expectativa de ser mais um talento moldado dentro da academia de jovens pilotos mais bem sucedida da história do automobilismo moderno. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.